Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para quem tem o livro A Força do Silêncio, do Cardeal Sará, nós estamos na página 209, tá bom? Para você que tem o livro, nós estamos na página 209. Hoje o tema ele vai ser muito interessante. Nós iremos falar sobre o silêncio diante da doença. Esse é um silêncio difícil, viu? Diante da doença é a hora que muita gente se revolta. Diante da doença é a hora que muita gente não compreende. Diante da doença, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? E a doença causa muitas vezes dores, separações, angústias, solidão, medo. Portanto, a pergunta que Nicolas faz para o Cardeal Sará é: como manter-se em silêncio diante da doença? Em outras palavras, como não reclamar, como não murmurar, como não se revoltar, como se manter em silêncio diante da doença? Essa pregação vai fazer muito sentido para você que está enfrentando uma doença grave, uma doença que está te trazendo desconforto. Mas essa é uma pregação que você precisa guardar no coração, porque todos nós podemos ficar doentes algum dia. No sofrimento, o Cardeal Sará responde, no sofrimento, a exasperação pode prevalecer. Mas é melhor guardar silêncio. No sofrimento, a exasperação pode prevalecer, mas é melhor guardar silêncio e permanecer diante de Deus. A doença, a decadência física e psicológica, a fragilidade humana são grandes mistérios. Gente, são grandes mistérios. A pessoa que de repente vai perdendo as suas forças, de repente vai perdendo as suas energias, de repente vai envelhecendo, de repente vai perdendo muitas vezes até na sua questão psicológica algumas coisas. A provação do corpo é um tempo privilegiado para olhar o mistério da nossa breve vida, que caminha inexoravelmente para a morte. Veja, a doença, ela vai nos lembrando que todos nós nos caminhamos para a morte. Nunca se esqueça disso, a doença vai nos lembrando que um dia nós vamos morrer. A doença vai nos lembrando que este corpo é frágil, que este corpo vai desfalecer. Todas as vezes que eu fico doente, quando eu falo doente, é doente de cama. Raramente fico doente, mas quem de nós nunca pegou aquela doença que te deixou de cama? Ou seja, você não consegue fazer nada, você não consegue fazer nada, você tem que ficar de cama. Todas as vezes que eu fico de cama, doente, eu começo a perceber o tão fraco que eu sou. Porque enquanto nós temos saúde, nós fazemos, nós trabalhamos, e sabe aquela conquista, sabe? Nossa, hoje o dia foi tão produtivo, hoje eu fiz tantas coisas, e aí é disso que nós gostamos, né? Qual é o melhor dia para nós? O melhor dia é aquele que eu fiz muita coisa, nossa, hoje o dia valeu a pena, eu produzi tanta coisa, mas vai ter vezes e momentos, e eu já tive esses momentos, onde eu fiquei uma semana de cama, e muitos compromissos a fazer, e eu não consegui fazer um só compromisso. Eu não tinha condições físicas de executar nada. E é nessa hora que a gente precisa lembrar o quão fraco nós somos.
A doença revela a nossa fragilidade. O ser humano não é um super-herói. O ser humano não é Deus. É preciso depor nossa fragilidade diante do poder de Deus. Então, na hora da enfermidade, a gente precisa colocar a nossa fragilidade. Aqui somos nós, frágeis, frágeis, frágeis. Interessante porque nesta hora, você sabe disso, quem tem dinheiro não fica doente? Não existe isso. Aquele que tem dinheiro, um plano de saúde maravilhoso, a experiência mostra que, claro, é bom que se tenha, quem consegue ter um plano de saúde, glória a Deus. Quem consegue ter bons médicos, glória a Deus. Quem consegue fazer exames para prevenir alguma coisa, glória a Deus. Mas a verdade é que, mesmo se fazendo tudo isso, comendo tudo certinho, tendo bons médicos, plano de saúde, exames preparatórios, a experiência é que a doença atinge a todos. Bons e maus, pobres e ricos. E isso é uma oportunidade para a gente experimentar a nossa fragilidade. A doença é uma ocasião para Deus provar a verdade de alguém. Olha que forte isso. A doença é uma ocasião para Deus provar a verdade de alguém. O ser humano é criatura insignificante, mas seu Criador aguarda nos momentos mais difíceis. Jesus, ele curava muitos doentes. A palavra de Deus, se você pegar os evangelhos, nós vamos ver que nos evangelhos era Jesus curando o tempo todo, curando o cego, curando o paralítico, ressuscitando o morto, curando a mulher que tinha a hemorroísa. Mas Jesus não curou todos os doentes da sua época. Na época de Jesus ainda haviam doentes. Claro que vários relatos do Evangelho diz que onde Jesus estava, naquele local, onde todas aquelas pessoas, 5.000 pessoas, ali, muitas vezes o Evangelho narra, ali Jesus curou todos os doentes. Mas todos os doentes daquela região que Jesus estava, mas naquela outra cidade, naquele outro lugar, tantos doentes haviam. Jesus não curou todos os doentes. Portanto, a doença é um mistério. É um mistério que nós não vamos conseguir compreender completamente. Então é muito perigoso como esses argumentos, mas por que estou doente? Por que eu? Por que Deus cura aquele? Por que Deus não cura este? São mistérios que a gente não vai conseguir ter resposta. Por isso que a proposta do Sará é que nós façamos silêncio para escutar a voz de Deus e entender o sentido disto. É errado pensar que as provações físicas são golpes malignos do destino. Eu estou recebendo golpes malignos do destino. Cuidado. Porque toda essa dificuldade de entender que Deus jamais quer o mal. Então é um Deus que está me castigando, é um Deus que quer que eu fique doente. Tomemos cuidado com pensamentos precipitados. Na doença, nós ficamos nus diante de Deus. Nus. E é interessante, né, que muitas das nossas enfermidades, o que eu não suporto quando vou ao médico, esses dias eu precisei tirar pedra no rim, que estava me atrapalhando muito, mas aquela coisa eu não suporto, né? Quando alguém chega para você e fala assim, Frei, agora você vai ter que se despir. Eu sou acostumado a andar com hábito, né? Meu Deus, só de tirar o hábito para mim já é difícil. Agora, você tem que passar por exame, vai ter que fazer aquela coisa, você não vai ficar com nada, mas nada, nem minha cuequinha, nada. Quantas enfermidades a pessoa é convidada a ir lá no hospital e a ficar nua. E aquilo envergonha.
aquilo envergonha. Mas na verdade, olha o que o cardeal Sará está falando, na doença nós ficamos nus diante de Deus. Então para nós, para mim é constrangedor eu ficar nu diante de médicos, diante de mulheres, enfermeiras, aquela coisa toda, mas a gente sabe que ali há um cuidado muito grande, aliás, agradecer todos os médicos, né? A medicina é um dom de Deus. Deus capacitou esses homens, Deus capacitou essas mulheres que cuidam de nós quando nós estamos no pior momento, onde nós estamos em doenças graves. Você que está me assistindo, você é médico, você é médica, você é enfermeiro, enfermeira, louvado seja Deus pela sua vida. Você ajudou a salvar muitas pessoas. Mas veja, a experiência de ficarmos nus, mais do que ficar nus diante do enfermeiro, diante da médica, do médico, a gente está nu diante de Deus. Na nossa fraqueza, na nossa miséria. Dom Cláudio Denges, em seu livro sobre São Gregório Magno, escreve: o combate espiritual se caracteriza por um paradoxo desconcertante. Quanto mais alguém é provado em sua carne, mais santifica a sua alma. Olha que bonito. Então, querendo ou não, é uma provação que eu estou passando. Querendo ou não, é uma provação que eu estou passando na doença. Enquanto a minha carne sofre, a minha alma pode se santificar. Então, diante da doença, você tem uma escolha. Ou ficar reclamando, ou ficar murmurando, ou ficar tentando achar culpado, ou você se santifica. Mesmo na dor eu te louvo, mesmo na doença eu te louvo. Senhor, eu quero oferecer essa minha dor, essa minha doença para tantos que estão sofrendo. Eu quero oferecer essa minha doença para a conversão dos pecadores. E você vai santificando, você vai se santificando porque na doença você vai precisar ser paciente. Na doença, como ser alegre na doença? Não é fácil ser alegre na doença, não é fácil ser paciente na doença, não é fácil rezar na doença. Então veja, a doença pode santificar a sua alma, é um momento privilegiado. Como se as provações externas fossem necessárias para provocar o nosso progresso interior. Olha que bonito. Então Deus muitas vezes vai permitir provações externas atingirem o nosso corpo para que nós possamos fazer progressos interiores. Jó, lembra de Jó? Um homem santo, que não oferece o exemplo, que não nos oferece o exemplo vivo de tal paradoxo e de tal correspondência, exteriormente prostrado na terra pelas chagas de seu corpo. Jó, eu não sei se eu encontro facinho aqui, vamos ver se a gente encontra facinho. Livro de Jó, eu creio que já é no capítulo 1. Se não for, a gente deixa para lá. Jó. Jó capítulo 1. Deixa eu pedir ajuda, né? Agora que eu falei para vocês abrir a Bíblia aí, vamos pedir ajuda aqui, nós vamos achar essa passagem. Abra aí a sua Bíblia, Jó. Nós vamos mostrar que Jó foi provado também na sua carne, diante de tantas provações, né, que Jó sofreu, mas não achei aqui. Vou tentar achar. Isso, achei aqui. Jó capítulo 2. Jó capítulo 2, de 7 a 8. Jó capítulo 2, de 7 a 8. Então olha que interessante.
o Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com úlcera maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó pegou um caco de telha para se coçar e assentou-se sobre um monte de cinza. Então, olha a provação de Jó no seu corpo. Então, agora Jó está com úlcera. Da ponta dos pés até o alto da cabeça, ele começa a se coçar. Então, veja, Deus muitas vezes permite, e Deus tirou coisas muito maiores de tudo isso na vida de Jó, nós sabemos disso. Tal é, na verdade, a pedagogia de Deus, nos levar ao arrependimento e à conversão. O Senhor nos envia provações. Então, essas provações, elas vão nos ajudando a santificar a nossa alma. Então, coloca no seu coração toda doença que você tiver no corpo, aproveite disso para você santificar a tua alma. Aproveite disso. Não raro as tribulações do corpo são indispensáveis para provocar a recuperação espiritual e moral. Se você olhar para a vida dos santos, eles tiveram doenças. Você pega Francisco de Assis, um dos maiores santos que já existiu nesse mundo. Francisco de Assis morre cego, doente. Doente, várias doenças Francisco de Assis tinha. Morreu com 40 e poucos anos, Francisco de Assis. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela morre cedo, com tuberculose. Depois a gente pode pegar Padre Pio de Petreutina. Padre Pio de Petreutina tinha várias doenças respiratórias, ele tinha febres altíssimas. Gente, Padre Pio é incrível. Padre Pio, se você for visitar a casa dele, que até hoje está lá em São Giovanni Rotondo, o convento dele, você vai ver que ele tinha termômetros com capacidade de captar mais de 50 graus de febre. Padre Pio tinha mais de 50 graus de febre. Se você pegasse um termômetro normal, o termômetro quebrava. Era preciso um termômetro diferente para captar os graus da febre de Padre Pio. Por que que Deus permite muitas vezes a doença na nossa vida? Eu vejo no meu caso, todas as doenças que eu já tive, eu confesso para você, me ajudou a me aproximar mais de Jesus. Eu, por exemplo, eu me lembro como sacerdote, uma das doenças que eu tive, eu fiquei de cama 1 semana, 7 dias, não conseguia fazer nada. Eu me lembro que eu trazia Jesus para perto de mim, Jesus sacramentado para perto de mim, e ficava adorando. Eu até falava com Jesus, Jesus, eu aqui deitado, sem poder fazer nada, mas posso ficar aqui te adorando. E para mim foi um tempo diferente, maravilhoso, onde eu podia adorar mais a Jesus, onde eu podia ficar mais com Ele. A enfermidade me tirou dos meus afazeres e acabou me colocando diante de Jesus. Ou seja, de um mal, Deus tira coisas boas. É um mistério, minha gente. É um mistério. Não raro as tribulações do corpo são indispensáveis para provocar a recuperação espiritual e moral. Gente, vamos ser sinceros. Quantas pessoas redescobriram a sua fé depois de uma doença? Quantas? Quantas? Enquanto ela não estava doente, ela vivia uma vida de curtição, ela vivia uma vida fora da sua essência, fora do essencial. De repente, uma doença fez ela entender que ela sem Deus é nada e ela volta para Deus. Então, olha os mistérios, nós não sabemos os mistérios de Deus. A Bíblia é assaz, evocativa e a bela figura de Jó. Esse homem santo, rico e rodeado de muitos filhos, vive coberto de todos os bens que alguém pode desejar. Mas a vida de Jó sofre uma reviravolta brutal. Bandos armados sequestram suas 7.000 ovelhas.
suas 500 parelhas de bois e seus 3.000 camelos. Jó perde tudo. Um vento violento sopra do deserto e a casa onde estavam seus filhos desaba e mata todos. Olha isso. Divididos em 3 bandos, os caldeus passam a fio da espada seus servos. Finalmente, o próprio Jó fica doente. Apesar dessa série de infortúnios, ele permanece inquebrantável em seu amor a Deus. Então você não pode se esquecer disso. Mesmo diante dos seus infortúnios, mesmo diante das doenças, o teu amor a Deus não pode diminuir, o teu amor a Deus precisa aumentar. Vigorosamente proclama sua inocência, professando uma fé sólida como uma rocha que atravessa os séculos. E abra aí sua Bíblia, nós já estamos em Jó 19, 23. Jó 19, 23 a 27. Quem dera se as minhas palavras pudessem ser escritas. Quem dera fossem elas consignadas num livro, gravadas por estilete de ferro e chumbo, esculpidas para sempre numa rocha. Eu sei que meu vingador está vivo e que aparecerá finalmente sobre a terra. Por detrás de minha pele que envolverá isso, na minha própria carne verei Deus. Eu mesmo o contemplarei, meus olhos o verão, e não os olhos de outro. Meus rins se consomem dentro de mim. A doença é uma terrível e dolorosa realidade que revela o mistério do humano, tanto em sua fragilidade, quanto em sua energia interior, ajudando-o a realizar-se sempre por meio da superação dos obstáculos da vida. Se conseguirmos resistir, dando prova de generosidade e de amor, a doença pode tornar-se um caminho para Deus, caminho de maturidade e estruturação interna. Então, toda vez que você for acometido por alguma doença, faça com que essa doença seja um caminho para Deus, um caminho de maturidade e uma estruturação interna. Portanto, a doença serve de oportunidade para se construir em nós o homem humano perfeito na força da idade que realiza a plenitude de Cristo. Quando eu sou fraco é que sou forte, dizia Paulo. Quando eu sou fraco é que sou forte. Enquanto eu vou falando para vocês, eu como sacerdote já tive a oportunidade de me deparar com pessoas que estavam boas. Quantas vezes já me deparei com isso? As pessoas estavam com uma saúde perfeita e de uma hora para outra caíram de cama. E de uma hora para outra a sua vida ela começou a definhar em questão de dias, em questão de meses. Mas quantas coisas bonitas como padre, eu já pude ver de pessoas que pegaram esse finalzinho da sua vida, estavam com saúde, estavam bem, de repente, em questão de dias e meses, ela já estava se preparando para a morte. Mas eu já vi tantas pessoas vivendo bem esse processo. Sabe, você pergunta para a pessoa, e como é que você está? Ela fala, Frei, já vi isso aí, pessoas no seu pior momento, ela falando, Frei, eu estou no melhor momento da minha vida. Agora eu consigo enxergar o que de fato é verdadeiro nessa vida, o que de fato é essencial. E ela nos chama para confessar, e ela nos chama para receber a Eucaristia. Creio que todos os sacerdotes têm histórias lindas sobre isto. No silêncio, o ser humano aprende como se mede o tempo. Na doença podemos viver em sintonia quase perfeita com Deus.
O exame de consciência silencioso no coração da dor permite ver o que fizemos em nossa vida e o que ficou por fazer. Querendo ou não, o doente, quando ele está doente, ele passa por várias reflexões. A doença nos coloca em reflexões. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu deixei de fazer? A doença é uma esperança sublime no coração silencioso de Deus. Se alguém se revolta contra a doença, gradualmente cai num desespero estéril. Amado irmão e amada irmã, o desespero não vai resolver. O desespero é estéril. A reclamação é estéril, não vai resolver, não vai resolver. Entra num beco sem saída, numa recusa agressiva e angustiante. Quanto mais desespero, mais angústia. Quanto mais desespero, mais revolta. Quanto mais desespero, mais aquela dor aumenta. Revolta não é resistência. Ela é, antes de tudo, um silencioso processo interior. Muitas vezes, pessoas gravemente enfermas demonstram uma inabalável paz interior. Gente, como é lindo, como é lindo, como é lindo, como é lindo. Eu faço essa pregação, me fez lembrar agora de minha vovó. A minha vovó que eu tanto amei, que hoje partiu para a eternidade. Eu era aquele neto que minha avó gostava muito. Eu pude então morar com ela uns 2 anos da minha vida e amei demais minha vovó e minha vovó me amou demais. Teve um momento então que eu moro com a minha avó, eu acho que foi ali dos meus de 8 a 9 anos, morei com minha avó, de 8 a 9 anos. E ali só estreitou mais ainda a nossa relação. Eu era aquele neto que vovó fazia tudo, paparicava o neto. E eu amava muito minha avó. Chegou o momento da separação, mas minha avó com muita saúde. Minha vovó gostava de cozinhar para o neto. Até hoje gosto, né? De uma farofinha de ovo. Que vocês podem tentar fazer, mas só minha avó conseguia fazer aquela farofinha de ovo, que eu tanto até hoje gosto, mas me faz lembrar da minha avó, a comidinha da minha avó e tantas coisas, os passeios, a gente passeava muito, a vovó levava eu para tudo que era canto. E chegou um dia da separação, porque comecei a morar com a minha avó 2 anos, mas chegou a hora de eu retornar para a casa da minha mãe. E foram várias questões porque isso aconteceu. O motivo que eu fui morar com minha avó é porque meu avô estava muito doente e os médicos disseram que ele precisaria sair de São Paulo e para um ar melhor, respirar não tanta poluição como é São Paulo. E então fomos morar em Serra Negra. E eu fui com minha avó e com meu avô morar em Serra Negra. Lá meu avô faleceu, por parte de pai, né? Eu tô falando tudo por parte de pai. Lá meu avô faleceu, eu era muito pequeno, acabei nem vendo, nem acompanhando esse processo. A minha família meio que escondeu isso de mim, eu não vi nem meu avô no caixão, não vi nada. E fui ficando com minha avó. Chegou a época que eu tive que me separar da minha avó, porque tive que voltar para casa de minha mãe. Voltei para casa da mamãe, mas visitando vovó toda semana. E a gente morava perto um do outro, então toda semana estava visitando vovó. E minha vovó me vê entrando no convento, né? Minha vovó me vê entrando no convento. E ela, claro, ela fica sentida, né? Porque quando uma família vê um filho entrando no convento, então estamos perdendo esse neto, estamos perdendo esse filho. De fato, eu comecei a viver uma outra vida, a gente começou a se ver muito menos, e foi dentro do convento que eu comecei a ouvir notícias que minha avó foi definhando, minha avó foi enfraquecendo. E eu lembro como se fosse hoje, do dia que eu visitei minha avó, e eu não reconheci minha avó. Porque minha avó já não falava mais. Quando eu cheguei lá,
a minha avó já não falava mais nada. E quando eu cheguei lá, minhas tias disseram assim: Frei, ela não fala mais, ela não reconhece ninguém. É difícil, é difícil. E eu tenho uma boa recordação porque vovó, naquele dia, ela sorriu. E ela sorriu para mim. E aí minha família disse assim: ela não sorriu para ninguém até hoje. E ela com certeza sabia que eu estava lá e ela sorriu para mim. Essa é uma das últimas recordações que eu tenho da vovó. Depois eu já estava no hospital, consegui levar um padre, eu não era sacerdote ainda, consegui levar um padre para confessá-la, para dar a unção dos enfermos. E um dia eu fazendo prova na minha faculdade, uma semana de prova, o professor me chama e diz: sua vovó faleceu. Se você quiser, não precisa fazer prova e vá lá. Esse processo é dolorido, principalmente de alguém que você conviveu. Eu me lembro que na hora que eu recebi a notícia, não chorei, não aconteceu nada. Tanto é que eu falei, eu acabei até fazendo a prova, falei: professor, eu vou fazer a prova, estou preparado para a prova, terminando a prova eu vou. Era 40 minutos de prova, fiz minha prova, consegui fazer minha prova, tirei nota boa, e aí sim fui pro velório. E lá sim, chorei. E eu estou contando a minha história, eu sei que você está pensando nas suas histórias. Não é fácil ver esse processo de alguém que você ama ficar doente. Não é fácil você ver esse processo de quem você ama se aproximar da morte. Mas é o caminho de todos. É o caminho de todos nós. E lembrei da minha avó porque Cardeal Sará falou que muitas pessoas gravemente enfermas demonstram uma inabalável paz interior. Eu via paz na minha avó. Eu não via ela desesperada, angustiada. Eu via paz. Todos nós precisamos desejar isto. Na hora da dor, na hora da doença, passar por isso em paz. Sabem que o profundo declínio do corpo pôs seu espírito numa grande intimidade com as realidades divinas. Não raro, estão felizes com sua sorte. Enquanto o comum dos mortais imagina que os doentes têm uma vida triste e penosa, eles se encontram perfeitamente serenos. O silêncio do olhar de quem vai morrer já está habitado por Deus. Sim, a doença é uma manifestação sublime do misterioso silêncio de Deus. Um silêncio amoroso e próximo do sofrimento humano. A doença faz o ser humano subir os diferentes degraus do ser e lhe revela seu próprio mistério, ajudando-o a entrar em si mesmo para encontrar Deus que se encontra no mais íntimo da sua alma. O evangelista João, depois vale a pena a gente ler, você lê depois, do João capítulo 11, versículo de 1 a 54, portanto é longo, vai dizer, com certeza aqui é a doença de Lázaro, e Lázaro chega à morte, e depois Lázaro ressuscita. Veja que a Marta e Maria ficam angustiadas com a doença do irmão, veem a morte do próprio irmão, e Marta e Maria chegam a Jesus: se o Senhor tivesse estado aqui, ele não teria morrido. Veja, não é fácil compreender o mistério da dor, da morte, da doença. Cadê Deus nessa hora? Porque se o Senhor tivesse feito alguma coisa, meu irmão não teria morrido, tal pessoa não teria morrido, tal pessoa não ficaria doente. Veja que mistério. Por que Deus permite? É um mistério. Agora você só tem duas escolhas: o silêncio e a paz, ou a revolta. Diante da dor, diante da doença, diante da morte, o que você vai escolher? O silêncio e a paz? A confiança em Deus? Ou a revolta? A murmuração, a blasfêmia?
Muitas vezes Deus tem mais atenção e reverência pelo corpo humano que o próprio homem tem por ele. Como viver em paz e alegria se o corpo está continuamente sujeito a todo tipo de pressão? A doença está intrinsecamente ligada à eternidade. Olha que frase linda. A doença está intrinsecamente ligada à eternidade. Os verdadeiros homens de Deus não têm medo da morte, porque esperam o céu. Os verdadeiros homens de Deus não têm medo da morte, porque esperam o céu. Paulo vai dizer: viver é bom, mas morrer é lucro. E Paulo falava isso porque ansiava encontrar-se com Deus. Eu espero que essa meditação de hoje tenha feito você refletir. Ninguém aqui, em nenhum momento aqui eu falei que a doença, por exemplo, eu não desejo que você fique doente. Não desejo. Tanto é que o que a gente deseja um para o outro? Saúde. Não é isso que a gente deseja um para o outro? Saúde. Ninguém é sensato em desejar para o outro doença, não. Então eu não desejo doença para você, não. Mesmo que aqui nós falamos que da doença a gente pode tirar coisas boas, sim, mas a gente não deseja doença um para os outros. Ninguém deseja doença, a não ser que alguém esteja fazendo algo de mal, alguém esteja desejando algo mal. Não, ninguém de nós deseja doença um para o outro. Mas a doença revela a fragilidade humana. E, portanto, quando ela bater na nossa porta, que nós aprendamos a viver em paz e que essa doença nos ajude a amadurecer o nosso homem interior. Eu termino com essa palavra, que eu vou precisar de ajuda aqui para achá-la. Porque a verdade é que o nosso homem interior, ele vai se corrompendo. 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios, termino com essa passagem. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. E o tema aqui na Bíblia da Ave Maria é esperança na vida eterna. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a versículo 18. Na verdade, eu quero terminar até o capítulo 4, de 16 a 18, e vamos ler o capítulo 5 até o capítulo 5, versículo 1 até versículo 10. E aqui a gente termina a pregação de hoje. Olha que bonito. É por isso que não desfalecemos. Ainda que exteriormente se desconjunte o nosso homem exterior. Então veja, o nosso homem exterior, ele vai padecendo, o nosso homem exterior, ele sofre doenças, o nosso homem exterior, ele vai enfraquecendo. Nosso interior renova-se de dia para dia. Então você está entendendo? Existe um processo. A carne, ela vai definhando, mas o corpo, o espírito vai amadurecendo, vai se fortificando. Você está entendendo? Então, esse processo é bom que aconteça com você, ou seja, a carne é normal, a carne não adianta, a carne definha, a carne envelhece, a carne enfraquece, mas o corpo, o espírito fortifica, o espírito amadurece. Esse processo tem que acontecer em nós. A nossa presente tribulação, e a doença é tribulação,
A nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, olha que bonito, nós sabemos que quando a morte chegar, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu, e por isso suspiramos e anelamos ser sobrevestidos da nossa habitação celeste, contanto que sejamos achados vestidos e não despidos. Pois enquanto permanecemos nesta tenda, gememos, enquanto nós estamos no corpo. Pois enquanto permanecemos nessa tenda, gememos oprimidos. Desejamos ser não despojados, mas revestidos de uma veste nova por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absorvido pela vida. Aquele que nos formou para este destino é Deus mesmo, que nos deu por penhor o seu Espírito. Por isso, estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Em outras palavras, enquanto você está no corpo, você não está no céu. O que é a morte? É a separação da alma e do corpo. Então, quando você morrer, a sua alma vai para Deus. Vai se encontrar com Deus. E vai terminar falando isso daqui. Quando a sua alma, quando o seu corpo morrer, vai haver a separação do corpo e da alma, a sua alma vai se encontrar com Deus. Por isso, estamos sempre cheios de confiança, sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Andamos na fé e não na visão. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. Gente, isso aqui é muito profundo. Paulo está falando aqui, olha, eu prefiro ir para o céu. Essa é a esperança que tem que habitar em você. Quando você estiver doente, quando você estiver passando por tribulações, você tem que entender que a tua vida não é só aqui nesta terra, a tua vida é na eternidade. É também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar-lhe. Então o que importa é que enquanto eu tenho vida, e Deus quer que você viva, e Deus quer que você cuide da sua vida, Deus quer que a gente cuide da nossa saúde. Aliás, isso é bom eu falar também, né? Tudo que a gente puder fazer para cuidar da nossa saúde, a gente tem que fazer. Tudo que a gente precisar fazer para ter mais vida, a gente vai fazer. Então, nós temos que sim ir aos médicos, nós temos sim obedecer o que eles nos pedem, nós temos que sim tomar os remédios que eles pedem para a gente tomar, nós temos que nos alimentar bem, nós temos que fazer exercícios físicos, nós temos que cuidar deste templo que é o templo de Deus, nós temos que valorizar a vida, nós temos que cuidar da nossa vida, e o filho tem que cuidar da vida do papai, e o filho tem que cuidar da vida da mamãe, e os netos têm que cuidar dos seus avós. Nós temos que cuidar da saúde uns dos outros. Então, enquanto estamos vivos, precisamos agradar o Senhor. E aqui termino. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Tá vendo? O que acontece depois da morte? Todo mundo vai se encontrar com Cristo. Mas vai se encontrar para quê? Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Então um dia nós vamos estar todos diante de Jesus e lá seremos julgados. E lá cada um vai receber o que mereceu. Portanto, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da doença, eu posso aproveitar este momento para santificar minha alma, para santificar meu coração. Enquanto meu corpo definha, a minha alma amadurece. Entendeu? Diante da doença você tem duas escolhas. Diante da doença você tem a escolha da revolta
do desespero, do medo ou da paz, da confiança, da maturidade. E eu sei que o caminho melhor é o caminho da maturidade, do silêncio, da confiança em Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.